Olá, meus amigos, vamos estudar a lição mais uma vez. A lição de domingo vem nos colocando aqui uma história que basicamente é muito intrigante no meio em que nós estamos vivendo. Muitas vezes não conseguimos entender realmente o que se passou na vida de Abraão e ali e o que estava em volta da tentação que ele então sofreu, da provação que ele sofreu e aí como ele saiu vitorioso e o que tudo isso significava tanto para o povo de Israel naquele momento, para Abraão, como também para nós no dia de hoje e principalmente também para todos os mundos não caídos. O que estava envolvido em tudo, em toda esta provação que Deus permitiu que Abraão passasse. Quando nós vamos aqui na lição de domingo, nós vemos que Abraão passou por um crisol, e um crisol muito intenso, aonde muitas vezes nós não conseguiríamos suportar aquilo que ele passou. Ele teve ali uma difícil missão e uma ordem de pegar o seu filho querido, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido por muito tempo e tinha ele então concedido através de um milagre divino para que ele então pegasse esse filho e sacrificasse esse filho. A ordem foi clara e direta: pegue-o e sacrifique-o. Abraão não titubeou, Abraão não pensou diferente, pois ele sabia e conhecia a voz de Deus. Dessa maneira ele sabia que a orientação de Deus era para que ele então sacrificasse o seu filho. E ali então decorre tudo isso aqui em relação a este crisol. E obviamente a lição fala que o crisol ele foi utilizado ali, na verdade esse ambiente foi utilizado para que Abraão então pudesse confirmar a sua fé, para que pudesse confiar também a tua proteção, confiar em quem realmente ele cria. Mas quando a gente vai no Espírito Profecia, a gente começa a abrir um pouquinho mais o nosso entendimento em relação no que estava acontecendo. E eu vou ler aqui alguns textos do Espírito Profecia, pois na lição de ontem eu até coloquei isso, que Deus ele não deixa com que os seus filhos sofram ou com que os seus filhos passem por algo que eles não conseguem suportar. E aqui a gente vai ver aqui que as circunstâncias da vida daquele momento foi propícia para que isso acontecesse. E isso também foi para exemplificar o grande conflito que aconteceria posteriormente entre Deus e Satanás. E alguns textos que eu queria ler aqui em relação a esse texto, está ali que Deus permitiu essa circunstância para testar. O que é tentação? É o meio pela qual os que afirmam ser filhos de Deus são testados e provados. Lemos que Deus testou Abraão, que tentou que os seus filhos de Israel. Isso significa que ele permitiu que ocorressem circunstâncias para testar-lhes a fé e levá-los a buscar a sua ajuda. Deus permite que sobrevenham tentações, e aí é a permissão de Deus, isso que a gente comentou ontem, e os seus filhos hoje para que percebam que ele é o nosso ajudador, ou seja, só carecemos desta ajuda. Caso se aproximem dele quando são tentados, ele os fortalece para enfrentar essas tentações. Caso cedam ao inimigo, negligenciando se aproximar do onipotente ajudador, são vencidos e aí então são separados de Deus, não das evidências de que andam no caminho de Deus. Ou seja, isso é utilizado então para separar o joio do trigo. E isso acontece em meio de nós dia após dia. As tentações que o inimigo nos coloca constantemente para nos separarmos de Deus. E ao mesmo tempo Deus está auxiliando com o seu poder para que possamos vencer as tentações. E aí se encontramos no grande conflito. Satanás buscando incansavelmente nos tentar e nos derrotar, e Deus incansavelmente buscando nos fortalecer para vencermos e sermos separados deste mundo. Mas aqui comenta que continuou, a gente sabe da história, não vamos relatar isso, mas Abraão não quis que ninguém, a não ser Deus, testemunhasse a cena da separação. Mandou os seus servos que ficassem de lado e dizendo, daqui para frente só vai eu e Isaac. E ali a gente vê tudo isso, e aí finalmente Abraão explica para Isaac que ele seria o cordeiro. E aqui Isaac então ele aceita de uma maneira submissa à vontade de seu pai. E ele aceita se colocar como sacrifício vivo nesta adoração. E aí continua, e aí ao então
tudo isso se concretizar e o Abraão levantar o cutelo para sacrificar o seu filho, neste momento o anjo de Deus então interrompe isso e explica tudo. E ali então olha o que acontece. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram provadas. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu a sua fidelidade. E olha o detalhe aqui. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Ou seja, existia um contexto para tudo isso. Satanás acusava, assim como ele nos acusa de dia e de noite, os filhos de Deus, para mostrar que muitas vezes, olha, Deus está escolhendo alguém imperfeito. E Deus então provou ali para todos, e inclusive também para Satanás, daquilo que estava acontecendo. E olha o texto que eu vou ler aqui também, diz o seguinte aqui: o propósito de Deus era que o oferecimento de Isaac prefigurasse o sacrifício do seu filho. Isaac era uma figura do Filho de Deus, oferecendo um sacrifício pelos pecados do mundo. Deus desejava impressionar Abraão com o evangelho da salvação, e a fim de tornar-se essa verdade uma realidade e a prova de fé de Abraão, Deus solicitou que sacrificasse esse querido Isaac. Toda a agonia de Abraão suportou durante esta escura e terrível prova foi com o propósito de levá-lo a uma profunda compreensão do plano da salvação para salvar a raça humana caída. Ou seja, Isaac era um tipo de Cristo, aonde posteriormente ele iria se sacrificar em salvação para toda a raça humana. E olha aqui o testemunho sincero, é o último texto que nós vamos ler. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que assim o seguira, mas também para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, o campo está em plano da salvação, em se encontra formulado, e o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrar-se falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusou perante os anjos e perante Deus, de que, deixando de satisfazer as condições do seu concerto e de ser inimigo das bênçãos pelo mesmo concerto, Deus então desejou provar a lealdade e os seus servos perante o céu todo, para demonstrar que nada menos do que perfeita obediência pode ser aceito, e para patentear a maneira mais ampla perante eles do plano da salvação. Ou seja, Satanás acusava Abraão e acusava a Deus de que Abraão não era fiel pelas maneiras pelas quais ele já tinha demonstrado anteriormente de falta de fé. Mas a Deus sabia que Abraão era o pai da fé, o homem que foi considerado o pai da fé, que ele era temente a Deus, e por esse motivo provou a todos a fidelidade de Abraão. Que Deus também possa provar a nossa fidelidade mediante a este mundo, e que possamos permanecermos fiéis pelos méritos de Cristo Jesus. Grandioso Deus, amorável Pai, obrigado pelos momentos em que passamos, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.